Oi, essa é a quarta aula assíncrona da disciplina de Introdução à Engenharia Química desse primeiro período de 2021. Tudo bem? Essa semana, mais uma vez, eu estarei aqui trabalhando com vocês. Eu vou abordar a respeito de unidades de medida, especificamente o uso de unidades de medida. Então, quais serão os assuntos a serem abordados? Como eu falei, eu vou me preocupar a respeito de unidades de medida, né? O que acaba acontecendo, né? Isso aqui é um assunto recorrente, tá? A gente vai ver muitas vezes ao longo do transcorrer da formação universitária, e você já tem uma formação dos níveis anteriores de ensino a respeito do uso de unidades. Então, a minha ideia é dar um viés diferente para aquilo que vocês vão ver em disciplinas de física, de química e de desenho e assim por diante. Tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se dar por conta é que quando eu lido com grandezas, essas grandezas elas vão ter dimensões e vão ter unidades. Então, uma unidade é a forma de se expressar a grandeza. Então, essa grandeza, ela tem um sentido físico. Físico, tá certo? Então, quando eu falo 5 quilogramas, eu estou falando da grandeza massa. Massa. E estou falando da unidade, no caso aqui, quilograma. Então, ela está expressa em quilogramas, tá certo? K minúsculo, gramas. Tá? A gente usa minúsculo K para não dar confusão com o Kelvin da temperatura, tá? Tome sempre cuidado, é K minúsculo, tá? E aí, aqui eu tenho um exemplo em que eu estou propondo no slide uma soma que é impossível de ser feita. Eu não posso fazer essa soma. Por quê? Porque aqui eu tenho uma outra grandeza que é totalmente diferente, tá certo? Que é a grandeza energia. Energia. Expressa com uma unidade em calorias. Cal, de calorias. Então eu não posso somar massa com energia. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque não são grandezas compatíveis. Tá certo? Eu não consigo fazer essa operação. Então a gente brinca muito que não se soma abacaxis com bananas. Não se soma abacaxis com bananas. Ou seja, se eu tenho bananas, eu expresso bananas, se eu tenho abacaxis, eu expresso abacaxis, e eu não posso dizer que eu tenho 4 frutas se eu tenho 2 abacaxis e 2 bananas. Posso, mas eu não vou ter 4 abacaxis nem 4 bananas. Entenderam a diferença? E aí, a mesma coisa, eu tenho que fazer a análise quando eu tenho, por exemplo, a soma de 1 quilograma com 500 gramas. Observe que nos dois casos, eu tenho o quê? Eu tenho a grandeza massa. Então, se eu tenho a grandeza massa, eu vou poder somar. Só que para poder somar, elas têm que estar na mesma unidade. E aqui eu tenho múltiplo e submúltiplo envolvidos. Então, eu não posso somar, porque eu tenho 1000 gramas e gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 1 quilograma vezes, tá certo? 1 quilograma são 1000 gramas, mais 500 gramas. Esse quilograma simplifica com esse quilograma, dá as 1000 gramas mais 500, isso aqui vai dar 1500 gramas, tá certo? Ah, professor, eu tenho que fazer assim, é tão simples? O que acontece é que esse caso é simples. Mas no momento que eu uso a transformação de múltiplo e submúltiplo do jeito que eu mostrei, toda vez vai ser fácil de fazer, independente se for um caso simples como esse ou um caso muito complicado, como a gente pode vir a ver nos slides próximos. Bom, o que acontece? Quando eu trabalho com unidades, né, uma das questões que a gente sabe a respeito de sistemas de unidades é que é comum a gente ter que fazer transformação entre sistemas de unidades. Essa transformação, também chamada de conversão de unidades, tá certo?
vai envolver eu conhecer quanto vale uma unidade no outro sistema. Normalmente, as pessoas gostam muito de fazer isso usando regras de 3. Mas, como vocês observaram do jeito que eu fiz aqui na transformação de quilogramas para gramas, eu particularmente prefiro usar essa fração aqui. Essa fração aqui é o que a gente chama de unitário dimensional. Unitário dimensional. Então, para que por que o nome unitário dimensional? Já vou explicar por quê. O que acontece? Se eu quero, por exemplo, aqui eu tenho HP e watt, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o símbolo do nome da unidade. Isso eu preciso saber. Ponto. Qual o símbolo do nome da unidade? Como que eu represento aquela unidade? Então, aqui eu tenho horsepower, uma unidade de potência, e eu tenho watt, unidade de potência. Horsepower é a unidade de potência no sistema inglês. Watt é a unidade de potência no sistema internacional de unidades. É joule por segundo. Então, eu posso expressar o resultado em HP ou em watt. Eu posso fazer essa operação? Eu vou poder fazer, porque são as grandezas envolvidas, são potências. Tá certo? Então, a grandeza, a análise sempre começa pela grandeza, é potência. Então, eu posso fazer essa soma, não tem problema nenhum. Só que eu preciso transformar ou watt para HP ou HP para watt. Para isso, eu preciso saber o unitário dimensional. E aí eu preciso ter uma fonte de consulta. Uma fonte de consulta. Né? Hoje em dia, a gente tem já a possibilidade de usar aplicativos, usar bancos de dados, usar software, o próprio Google. Né? Então, por exemplo, se eu for no Google, né, e colocar assim, 1 HP to watt, ele me diz que 1 horsepower é igual a 745,7 watts. Então, 1 HP são 745,7 watts. Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Né? O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que 1 HP vale 745,7 watts. Ou 745,7 watts vale 1 HP. O watt com W maiúsculo, porque é o nome de uma pessoa. O que eu representei aqui? Duas frações. Essas frações, qual é o valor dessa fração? O valor dessa fração aqui vale 1. 1 adimensional, sem dimensão. Então, a gente chama de unitário dimensional. Unitário dimensional. Tá certo? Quanto vale essa fração aqui? Vale a mesma coisa, 1 adimensional. Por que é adimensional? Porque no momento que eu coloco a divisão de 1 HP por 745,7 watts, o que eu tenho? Eu tenho a equivalência, os dois são equivalentes, vai dar 1. E como o HP eu posso simplificar 1 HP com 745,7 watts, isso aqui vale 1. Então, a gente pode multiplicar tanto o HP quanto o watt por essas frações. Agora, observem, como eu quero passar? Eu vou passar de HP para watt. Então, eu vou pegar essa fração aqui, ó, que tem o HP no denominador, e vou multiplicar pelo 1 HP. Então, vai ficar 1 HP vezes 745,7 watts sobre 1 HP. Então, isso aqui estava lá na informação original do problema. Aqui eu tenho o meu unitário dimensional. Esse HP vai simplificar com esse HP. Vai ficar em watts. Mais 300 watts. O quanto vai dar isso aqui? Vai dar 1045,7 watts. Certo? Podia fazer o contrário? Podia. Como que eu faria? Eu pegaria os 300 watts, multiplicaria por essa outra fração. Watt com watt simplifica, porque o watt da fração do unitário dimensional está no denominador. Ia ser 300 dividido por 745,7, mais 1 HP, e o resultado ia dar em HP. Então, se eu quero expressar em HP, eu pego o unitário dimensional que resulta em HP. Se eu quero expressar em watt,
eu pego o unitário dimensional que expressa em watts. São dois unitários dimensionais? Não, é um só. A diferença é o numerador e o denominador. É só eu inverter a posição do numerador e do denominador. E eu não precisei fazer regra de 3. Ah, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ficou mais limpo, mais claro. E eu estou fazendo uma só transformação. No momento que eu tiver que fazer 10, 20, 30 transformações, com regra de 3 eu vou estar trabalhando com 10, 20, 30 regras de 3. Aqui não. Aqui eu posso emendar todas as transformações na mesma linha. Então eu diminuo o número de espaços de linhas que eu uso. Quando eu fizer várias transformações simultaneamente, vai ser mais fácil ver isso. Bom, vamos lá. Transforme 400 polegadas cúbicas por dia em centímetros cúbicos por minuto. Tá certo? Então vamos lá. 400 polegadas cúbicas por dia. Certo? Qual é a unidade de tempo de comprimento que eu tenho? Ela está sendo polegada para centímetro. Eu sei que eu preciso de 2,54 centímetros por polegada. Então, o que eu vou fazer? Por 2,54 por polegada. Por polegada. 2,54 centímetros por polegada. Então, como é cúbico, eu tenho, ó, 1, 2, 3. Polegada vezes polegada vezes polegada dá polegada cúbica. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro dá centímetro cúbico. Então, como eu sei de cor, né, que 2,54 centímetros são uma polegada, não é obrigação de saber, mas de tanto usar a gente acaba decorando, eu consigo, com unitário dimensional, na mesma linha, ter a polegada cúbica, ó, cúbica vai simplificar com polegada, polegada, polegada. E aqui já está a conta que eu vou fazer. Dia para minuto. Eu sei que um dia tem 24 horas. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Dia simplifica com dia. Hora simplifica com hora. Ficou em minuto. O resultado quer em quê? Quer em centímetro cúbico, ó, 1, 2, 3 centímetros cúbicos por minuto. Então, a única coisa que agora eu preciso fazer é multiplicar 400 vezes 2,54, vezes 2,54, vezes 2,54 e dividir por 24 e dividir por 60. Vai ser a conta que eu vou fazer. Então, a gente vai pegar a calculadora, né? Então, todo mundo que faz engenharia, em algum momento, precisa ter uma calculadora. Essa calculadora pode ser uma calculadora melhor, pode ser uma calculadora pior, tá certo? E aí, ó, 400, 2,54 vezes 2,54, vezes 2,54, vezes 2,54, dividido por 24 e dividido por 60. Isso dá 4,552 centímetros cúbicos por minuto. Então, antes de prosseguir, eu gostaria de falar a respeito da questão das calculadoras. Eu usei uma app no celular, certo? Usei uma app no celular. Agora, o que acontece? Quando eu fiz engenharia, né, durante um tempo eu usei uma calculadora que eu tinha, que era uma calculadora científica, mas não era uma calculadora, né, era uma calculadora nacional, né? E aí eu tive a oportunidade de usar essa calculadora aqui. Essa calculadora é uma calculadora que não existe mais. Essa aqui é uma calculadora HP antiga, HP 15C, tá certo? E aí, as HPs são famosas por usarem uma notação matemática diversa. Elas usam o que a gente chama de notação polonesa inversa. Reverse Polish Notation, RPN. Elas fazem as contas colocando o sinal de operação depois dos números. E eu acabei me acostumando a usar esse tipo de calculadora, com esse tipo de notação inversa. A partir de 1993, surgiu no mercado
essa calculadora aqui, que é a calculadora HP48G. Tá certo? Tinha a S, HP48S, HP48SX, a HP48G e a GX, tá? Os modelos X são os modelos que têm mais memória. Essa aqui minha é a 48G, certo? Bom, eu não estou aqui fazendo propaganda HP, só estou dizendo que o meu hábito é usar HP. Hoje em dia, as pessoas usam muito a HP50G. HP50G. Né? Ah, professor, eu vou ter que abrir a mão e vou ter que comprar uma calculadora HP? Não, não. Hoje em dia todo mundo usa celular, a maioria das pessoas usa celular com Android, então a dica que eu vou usar é para quem usa celular com Android. O que a gente tem? A gente tem hoje em dia uma app que emula uma calculadora HP 48G, a mesma calculadora que eu mostrei para vocês lá. A gente tem calculadoras emuladas por muitos softwares, muitos tipos de calculadoras emuladas, sejam elas da HP, sejam elas da Casio, sejam elas da Texas Instruments e assim por diante. Tá certo? Acabei batendo no ESC aqui sem querer. Então, preciso ter o celular? Não. Se eu tenho um PC, o que eu posso fazer? Eu posso instalar um emulador de Android, né, que vai ser o que eu vou fazer, e vou mostrar uma transformação de unidades direto na minha calculadora HP para vocês. Então, eu vou manter aqui a minha apresentação, porque eu vou voltar. Vou aqui chamar o meu emulador é o BlueStacks, que é o emulador de Android. Tá certo? Esse emulador de Android vai permitir eu, logado na minha conta de Android do Google, da loja do Play Store do Google, eu instalar a app. Eu já tenho aqui a app instalada, tá certo? E aí, quando a gente instala BlueStacks, a gente vincula a conta da gente no Google, e já está vinculada a minha conta, tá? E aí, a partir da loja do Google Play, a gente instala o app que eu tenho no celular, que é o Droid 48. O nome da app é Droid 48. Vou rodar o Droid 48. Tá aí o Droid 48. Então, vamos parar para pensar. O que eu tinha feito lá? Né? Eu tinha feito a transformação de unidades. Por que eu estou aqui mostrando uma app de emuladora de HP para vocês? Porque foi a calculadora que eu usei no celular, no smartphone. Então vamos parar para pensar, por exemplo, se eu tiver 1 polegada, tá? Vocês estão vendo que eu tenho a opção aqui, ó, eu tenho teclas azuis e teclas rosas, tá? Então uma tecla ela é vinculada a o número, tá certo? O número 6 aqui, e além do número 6 eu tenho units, não tem? Então eu vou vir aqui no modificador de função azul, vou pedir units, tá? E aí apareceu aqui, ó, comprimento, área, volume, tempo, velocidade, massa. Eu vou pegar comprimento. Então eu vou na opção A aqui, ó. Eu tenho metro, centímetro, milímetro, jarda, pé, polegada. Eu vou escolher polegada. Então, 1 polegada. 1 polegada. Eu quero transformar para centímetros. O que eu faço? Eu venho aqui na opção rosa, aqui ó, rosa. E aí, ó, liguei a segunda função e coloco em centímetros. 2,54 centímetros. Então, isso ajuda muito. Por quê? Porque permite eu fazer operações com unidades. Então eu posso fazer uma operação de multiplicação já com unidades. Tá certo? Vamos ver o outro exemplo lá, do HP. Né? Segunda função, units. Comprimento, área, volume, tempo, velocidade, massa. Não tem potência. Next, NXT. Força, energia, potência. Potência. Então eu vou colocar 1 HP. Segunda função, para watt. 745,699, ou seja, 0,7, né?
que foi o valor que eu usei, 745,7 watts. Então vocês estão vendo que a HP tem uma biblioteca interna dela, que permite a gente usar. Isso aqui não é do Android, isso aqui não é do aplicativo, isso aqui é da HP. Esse emulador, ele usa mesmo recurso de memória interna da HP. É a mesma ROM, a gente chama ROM, tá? É memória somente leitura, Read Only Memory, tá certo? Isso aqui é um clone, como se fosse o clone de uma calculadora HP. Tá certo? Isso aqui permite vocês se adaptarem a usar uma calculadora HP e saberem se vale a pena ou não usar uma calculadora HP. No meu ponto de vista, vale sim a pena usar esses aplicativos para Android que emulam HP. Tá? Deixa eu voltar aqui para o ambiente. Deixa eu fechar aqui o BlueStacks. Voltando então para a nossa apresentação. Acabou de faltar luz aqui. Hoje nós estamos com o clima em Rio Grande, uma situação bem complicada, certo? Se espera para o início da noite ventos de rajadas de até 95 km por hora, tá? Então vou continuar com a aula. A gente sabe, né, que muitas unidades possuem nomes especiais, nomes próprios, tá? Então, por exemplo, a unidade de força, que é o Newton, que a gente representa por N maiúsculo, tá? É um exemplo desses. Toda vez que o nome da unidade for o nome de uma pessoa, como o nome de pessoa é nome próprio, o nome da unidade, o símbolo da unidade vai ser representado por letra maiúscula. Sempre. Né? Então, quais são as dimensões? Depois eu vou falar mais das dimensões. Quais são as dimensões do Newton? O Newton, ele é massa vezes aceleração, porque a força é massa vezes aceleração. Então eu tenho massa é quilograma, a aceleração é metro por segundo ao quadrado, então eu tenho... Isso aqui vocês estão vendo agora em física, né? Tenho certeza que vocês estão vendo agora em física. Outros exemplos, por exemplo, Joule, que é uma homenagem, unidade de energia no sistema SI. Joule é uma homenagem a James Prescott Joule. E Watt, que também é homenagem, né, que é a unidade de potência, né, no sistema SI, que é a unidade que 1 watt... Qual é a unidade dimensional? Faltou luz de novo. A unidade dimensional a gente sabe que 1 watt equivale a 1 joule. Desculpa, fiz errado aqui. 1 joule por segundo. Ou seja, 1 joule por segundo é 1 watt. Tá? Vamos continuar. A gente tem muitas unidades do Sistema Internacional de Unidades chamadas de unidades derivadas. Então, o que são unidades derivadas? São unidades que não são as unidades fundamentais. Na realidade, na definição do Sistema Internacional, existem 7 unidades fundamentais. Mas a gente consegue ter à mão de cabeça na memória mais fácil 4 delas. São elas: o quilograma, que é a unidade de massa, o metro, que é a unidade de distância, o segundo, que é a unidade de tempo, e o mol, que é a unidade de quantidade de matéria, que em engenharia química vai ser tão importante. Né? Essas são as 4 que a gente guarda mais facilmente de cabeça. Né? Então eu tenho aqui massa, eu tenho comprimento, então eu tenho aqui massa, eu tenho comprimento, ou distância, eu tenho tempo, e tem a unidade que dá mais confusão para quem não é da área da química, que é a chamada quantidade de matéria. Quantidade de matéria, mol é quantidade de matéria, tá certo? Então, por exemplo, energia. Energia é uma unidade derivada. Qual é o nome da unidade? Joule. Qual é o símbolo? J maiúsculo. Energia vai ser, em termos de unidades básicas, unidades fundamentais, né? Vai ser quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Ou quilograma vezes metro quadrado vezes segundo na menos 2.
Ah, professor, como é que eu sei isso? Bom, eu sei, por exemplo, que trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? Desculpa, vezes seno do ângulo entre eles. Né? Então, trabalho é módulo da força vezes módulo da distância vezes o seno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, o que eu tenho? Se eu tiver cosseno, errei, é cosseno, porque quando for zero é 1, tá certo? Então eu vou ter que trabalho é força, trabalho símbolo W, né? Trabalho vai ser força vezes deslocamento, né? Vezes cosseno alfa, onde alfa é o ângulo, né? Entre a força e o deslocamento. Se eles estão na mesma direção, o que eu tenho? Se eles estão na mesma direção, o que eu tenho? Eu tenho 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Então eu vou ter que força é em Newton. Newton a gente já viu isso no slide anterior, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vezes metro vai ficar quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, a unidade de energia em termos de grandezas fundamentais, que é o joule, é em quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. É o joule. Né? Então, as unidades derivadas podem ser expressas em função das 7 fundamentais. 7, mas o senhor só mostrou 4. Sim, são as 4 que a gente começa vendo na química e na física. As outras 3 vão estar associadas à intensidade de luz, né? Radiação luminosa, que é o candela, vai estar associada à temperatura, que é o Kelvin, e vai estar associada ao campo magnético, tá certo? Ao fluxo magnético, na realidade. Tá? Bom, vamos adiante. Toda grandeza física vai ter também unidades alternativas. É que começa a dar confusão. Né? Então, por exemplo, para tempo, eu tenho tempo em minutos, tempo em hora, tempo em dia, tempo em ano e assim por diante. E aí, qual vai ser o símbolo para a unidade? Vai ser minutos, min, vai ser H, vai ser D, e assim por diante. Vai ser A de ano. Ano é A. Né? Temperatura é mais fácil a gente lembrar disso. Observa, a gente tem, né, temperatura em graus Celsius, em grau Fahrenheit, em Kelvin e em Rankine. Graus Rankine, que é Rankine o nome. Então, eu tenho grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, Kelvin maiúsculo, K maiúsculo, e Rankine, R maiúsculo. Rankine, aqui é Rankine. O que é o Rankine? A temperatura em Rankine é a temperatura absoluta com o tamanho do grau Fahrenheit. Então, o Rankine é o absoluto do sistema inglês. Absoluta, temperatura absoluta do sistema inglês de unidades. Né? A gente é mais afeito a trabalhar com graus Celsius quando a gente fala em temperatura cotidiana. Hoje, por exemplo, agora aqui está 8 graus Celsius. Né? Kelvin, isso dá 281,15 Kelvin. Tá certo? 281. Então, se eu tenho 8 graus Celsius, eu tenho, somo 273,15, eu vou ter 281,15 Kelvin. A gente expressa no cotidiano em graus Celsius. Mas quando a gente trabalha em ciência, tecnologia e engenharia, a gente trabalha com Kelvin. Então, a gente tem que saber essas conversões de unidades. Tá certo? A mesma coisa vale para volume. Por exemplo, eu tenho litro, que é o decímetro cúbico, né? Que equivale, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Massa, que a gente tem gramas, que a gente tem toneladas. 1 tonelada métrica, e tonelada é um problema. Tonelada é um problema. Tá? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado se a tonelada ela é a tonelada métrica ou a tonelada inglesa. Vou explicar isso daqui a pouco, tá? Com mais detalhes. Pressão, que a gente tem muitas unidades de pressão. A gente tem Pascal, que é a unidade de sistema internacional. Aí a gente tem bar, que é uma unidade importantíssima, tá certo? Que vale 10 na 5 Pascal. A gente tem psi, psi-g, né?
a gente tem quilograma força por centímetro quadrado, a gente tem várias unidades de pressão. Unidade de pressão a gente tem bastante, né? Que são unidades alternativas de expressão de pressão. Bom, o que acaba acontecendo? Para complicar mais a nossa vida ainda, além da gente trabalhar com o sistema internacional, é comum a gente ter que trabalhar em engenharia com o sistema americano de engenharia de unidades. Então, aonde que isso impacta? Isso impacta não só na questão da gente ter que fazer as contas com, né? Nós temos que lembrar que o objetivo nosso como engenheiros não é só fazer contas, né? É muito mais do que isso. Fazer contas é só um pedaço do problema, né? A gente precisa analisar o problema, saber qual é a solução do problema, qual é a situação de engenharia, interpretar a informação e resolver o problema. Agora vamos imaginar que eu precise de uma mísera chave de boca. Chave de boca. Chave de boca é aquela chave que a gente usa para apertar parafusos sextavados, tá certo? E aí o parafuso foi feito nos Estados Unidos. Dificilmente, a menos que a empresa que fez o parafuso seguiu o sistema internacional, a bitola desse parafuso vai estar em milímetros. Então eles não vão fazer o parafuso com 25 milímetros cravado, por exemplo. Eles vão fazer o parafuso dessa ordem de tamanho de 1 polegada. Então olha o que acaba acontecendo. Eu sei que 1 polegada vale 2,54 centímetros, certo? Esse é a unidade dimensional. Do mesmo jeito que 2,54 centímetros vale 1 polegada. Logo, eu sei que 25,4 milímetros vale 1 polegada, certo? Se eu pegar uma chave de boca de 1 polegada, ela é maior do que a chave de 25 milímetros. Então, no sistema internacional, eu vou ter uma chave de boca de 25 milímetros. Eu vou ter a chave 24, a 25, a 26, a 27 e assim por diante, porque é de milímetro em milímetro. Enquanto que no sistema em polegadas, eu vou ter a chave de polegada. Tá? E a chave de polegada, ela vai ser 0,4 milímetros maior. Ah, professor, é pouco. É pouco, mas para essa aplicação vai fazer diferença. Ao longo do tempo, essa folga vai fazer com que eu destrua o parafuso. Então, de início, eu consigo apertar ou soltar o parafuso de 25 milímetros com uma com uma chave de boca de 1 polegada. Mas com o passar do tempo, vai destruir o parafuso. O contrário eu não consigo. Eu não consigo pegar o parafuso de 1 polegada, que a cabeça sextavada é de 1 polegada, e colocar e fazer entrar uma chave de 25 milímetros. Por quê? Porque 25 milímetros é menor do que 25,4. Não entra. Então, se não está entrando, é porque está errado. Bom, então o sistema internacional, o sistema americano de engenharia, ele usa como comprimento o pé, um pé. O pé são 12 polegadas. Então, observa, o unitário dimensional é um pé, 12 polegadas. Ou 12 polegadas vale um pé. Né? Massa, que é a libra massa, é LBM, LB índice M. Então eu sei que uma libra massa, uma LBM, vale 453,6 gramas. Ou 453,6 gramas vale uma libra massa. Ah, professor, eu tenho que saber de cor. De usar a gente decora. A prova de que a gente acaba usando, tá certo? É que a gente acaba sabendo de cor, tá certo? Essa é a prova que a gente usa, tá?
Força, a libra força. Aqui eu vou deixar para explicar essa diferença, essa questão da massa, libra massa para libra força, daqui a pouco. Temperatura, Rankine. Eu sei a transformação para Rankine, eu preciso deduzir. Por quê? Porque eu sei duas transformações. Eu sei decor de Celsius para Kelvin e eu sei de Celsius para Fahrenheit. Quando eu transformo de Fahrenheit para Rankine, eu somo o equivalente em Rankine ao que eu somo no Celsius para transformar em Kelvin. Ah, professor, muito complicado. É complicado. Não é fácil. Tá certo? Então, por exemplo, eu sei que T graus Celsius sobre 5 é igual a T graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Né? T graus Celsius sobre 5 é igual a T graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá certo? É assim que a gente transforma de Celsius em Fahrenheit e vice-versa. Eu sei a fórmula da transformação. Tá? Ora, se eu pegar o 273 e subtrair e colocar aqui no Celsius, eu vou ter 273 dividido por 5 vezes 9 mais 32 vai dar quanto que eu somo nos Fahrenheit, graus Fahrenheit, mais alguma coisa, para dar os Rankines, tá? Os Rankines, aqui tá com bolinha de Rankine, ó. Tem gente que usa bolinha no Rankine, tem gente que não usa bolinha no Rankine, tá? Como ele é uma escala absoluta, o certo é não usar a bolinha. Então aqui o livro que foi usado como exemplo, tá? Depois eu vou falar da onde que eu tirei esses slides, tá? Aqui está usando a bolinha, mas não é para usar bolinha Rankine, tá? Então deixa eu fazer a conta aqui na calculadora ligeirinho, tá? Só para eu colocar o valor. Então eu vou ter 273,15 dividido por 5 vezes 9 mais 32. 523,67. Então, se eu pegar a temperatura em Fahrenheit e somar 523,67, eu vou ter em Rankine. Essa é a temperatura absoluta do sistema inglês, Rankine. Tá? Energia. Energia, a gente tem a chamada Unidade Térmica Britânica, Unit, British Thermal Unit, BTU, tá? Ou, aqui faltou um ou libra força, vezes pé vezes libra força. Também é uma unidade de força, de energia, no sistema inglês, tá? Aqui, o livro, a tradução ficou meio capenga, ele chama de força, mas não é força, isso aqui não é força, aqui é potência, tá? Cavalo vapor, também, aqui o livro traduziu, esse livro, ele tem apresenta essas incongruências, o certo cheguei a chamar de horsepower. Por quê? Porque senão dá confusão com outro cavalo vapor que existia no sistema que não existe mais no Brasil, chamado Sistema Técnico Brasileiro, tá certo? Aqui tem uma confusão complicada de densidade, tá certo? Densidade massa específica é outro capítulo à parte. Daria para fazer uma aula só sobre densidade massa específica. Vocês já devem estar enfrentando esse tipo de situação entre física e química, tá? E assim por diante, né? Eu vou enfrentar esses problemas depois. Mas o que nos importa é que o sistema internacional ele difere do sistema americano de engenharia. Professor, por que o sistema americano de engenharia é importante? O sistema americano de engenharia é importante porque ele é usado em Estados Unidos, pedaço da Inglaterra, apesar da Inglaterra ter adotado oficialmente o sistema internacional, mas tem muita coisa ainda que a Inglaterra usa do sistema chamado sistema inglês, que deu origem ao sistema americano. E um país que não tem muita significância de tecnologia, ciência e engenharia, que é Mianmar. São os 3 países que usam o sistema americano de engenharia. Além disso, tem uma curiosidade. Na Colômbia, as unidades volumétricas do sistema inglês são usadas. Então, na Colômbia, se fala em galão. Tá? Só por curiosidade para vocês. Isso eu não sabia, tá? Eu aprendi quando fui preparar essa aula para vocês. Bom, vamos adiante. A questão dos múltiplos e submúltiplos. Isso aqui vocês dominam, né? Eu tenho certeza que isso aqui vocês dominam. Né? Então, vamos falar dos múltiplos. Ou seja, quando eu multiplico, né, para aumentar. Eu tenho deca, multiplicação por 10. Eu tenho hecto, multiplica por 100.
Eu tenho quilo, que multiplica por 1000. Eu tenho mega, que multiplica por milhão, 10 na 6. Giga, que multiplica por bilhão, 10 na 9. Tera, que multiplica por 10 na 12. Aqui estava errado no slide original. É peta, peta, óbvio que estava penta, né? Peta, 10 na 15. Hexa, que é 10 na 18. E já tem acima, tá? Tem iota, que é maior ainda. Zeta e iota, tá? Mas eu não vou apresentar o 10 na 21, 10 na 24, tá? Deixa assim. Para submúltiplos, isso aqui é múltiplo, aqui é submúltiplo. Submúltiplo, ou seja, para menor. Eu tenho deci, centi, mili, micro, nano, pico. Então aqui, ó, centimili, micro, ó, deci, centi, mili, micro. Centimili, micro, mili, micro, nano, pico. Centimili, micro, nano, pico. Então, 10 a menos 1 é deci, 10 a menos 2 é centi, 10 a menos 3 é mili, 10 a menos 6 é micro, 10 a menos 9 é nano, 10 a menos 12 é pico. Aí eu tenho fento, que é 10 a menos 15, e ato, com 2 t's, que é 10 a menos 18. E já tem coisas menores. Tá? Observe a diferença. É maiúsculo, 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 maiúsculo. Aí, a partir daqui, ó, minúsculo, minúsculo, minúsculo. Aí, ó, minúsculo, 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 minúsculo. Ou seja, com exceção, né, do quilo para baixo, todos os múltiplos são com letra maiúscula. A representação do nome do símbolo. Né? Tem que me lembrar disso. Né? Bom, agora, a questão da onde que eu vou tirar os unitários dimensionais? Bom, quando eu vou obter alguns unitários dimensionais, é comum eu ter nos livros, nos apêndices dos livros, tabelas como essas. Essas tabelas são chamadas equivalentes. É uma forma diferenciada de representar em que, quando a gente olha as colunas, eu tenho aqui, ó, polegada cúbica, pé cúbico, galão americano é diferente do galão imperial britânico, tá? Litro e metro cúbico. Então, por exemplo, eu sei que 1000 litros vale 1 metro cúbico. Então, você já deve ter se dado conta que nessa diagonal aqui dessa matriz, tá? A gente tem a identificação, ó. Quando eu tenho, por exemplo, eu quero passar de pé cúbico para metro cúbico. Como é que eu acho o unitário dimensional? Olha, 35,31 equivale a 1 metro cúbico. Então, 35,31 pé cúbicos vale 1 metro cúbico. Unitário dimensional, já ensinei para vocês. 1 metro cúbico são 35,31 pés cúbicos. Então, eu leio essa tabela desse jeito, tá certo? Para massa, a gente tem onças, a gente tem libra-massa, a gente tem grãos, a gente tem gramas. A mesma coisa, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente quer transformar libra-massa, uma transformação que eu já fiz para vocês, libra-massa em gramas, olha só que interessante, ó. Uma libra-massa são 453,6, porque é 4,536 vezes 10 na 2, são 400, corre a vírgula duas casas para a direita, 453, 450, um pouco de dificuldade de escrever aqui. Uma libra-massa, ficou muito embaixo, uma libra-massa por 453,6 gramas. Ou 453,6 gramas vale uma libra-massa. Né? A mesma coisa para o equivalente de medida. Quando eu tenho necessariamente metro, né, que é a unidade de distância, né, de distância linear no sistema internacional, se eu quero transformar metro em polegada e vice-versa, o que a gente vai ter? A gente vai ter, olha aqui, ó, 1 metro equivale a 39,37 polegadas. Né? Então, eu teria o dimensional 1 metro dividido por 39,37 polegadas,
que é equivalente a 39,37 polegadas a 1 metro. Esse seria a unidade dimensional. Vocês já pegaram um jeito, né? É só eu reparar onde é que está a diagonal principal dessa matriz e aí eu prestar atenção em qual unidade eu quero transformar para qual. Então eu tenho, nessa tabela, eu tenho metro, polegada, o pé e a milha, né? Essa milha aqui, ela é a milha, essa milha é a milha terrestre, tá? A gente tem que tomar cuidado, tá? Essa é a milha terrestre, tá? Mesma coisa para equivalentes de potência, né? Eu tenho horsepower, quilowatt, aqui tem kilowatt, pé libra por segundo, BTU por segundo, né? Quando eu compro ar-condicionado em BTUs, né? E joules por segundo, né? Então, mesma coisa, né? Eu busco os meus unidades dimensionais nessa tabela, por exemplo. Para calor, energia e trabalho, né? Que são 3 formas de energia que são intercambiáveis entre si, de acordo com o que a gente aprende de termodinâmica, a gente tem essa tabela. Para pressão, milímetro de Hg, polegadas de Hg, ou seja, milímetros de mercúrio, polegadas de mercúrio, bar, atmosfera, quilopascal e o PSA. O que é o PSA? PSA é a unidade de pressão no sistema inglês absoluta. Então a gente tem aqui pounds per square inch. PSI é uma sigla. Pounds por square inch. Ou seja, pounds, né, que é a libra-força, por polegada quadrada. Tá? Square é quadrado. Né? Vamos adiante. Agora, eu tenho, nessa nossa apresentação, evitado de dar aspectos históricos. Mas tem um aspecto que eu não posso fugir, que é a questão da comparação entre os sistemas MLT com sistemas FLT. Isso é importante. Tá? O que a gente tem? A gente tem sistemas cujas unidades básicas, as unidades fundamentais, são comprimento, massa e tempo. E a gente tem outros sistemas cujas unidades fundamentais são comprimento, força e tempo. Então, por isso que a gente chama de sistemas MLT, massa, comprimento e tempo, e sistemas FLT, força, comprimento e tempo. Em inglês, mass, length, time, force, length, time. Ou seja, qual é a diferença? Bom, a diferença é que nos sistemas MLT, né, eu vou ter necessariamente, né, uma unidade de massa, unidade de comprimento, unidade de tempo como grandeza fundamental. E a força como unidade derivada. Já nos sistemas de unidades FLT, que são sistemas considerados técnicos, tá? A gente vai ter a expressão da massa numericamente igual à força. Lembra quando eu falei sobre libra-massa e libra-força, que eu disse que depois eu explicava? É essa a explicação. Ou seja, no sistema americano de engenharia, quando eu falo em pounds, né, eu estou falando em pounds, e esse pounds necessariamente ele é um sistema FLT, então eu estou falando em força. Essa é a questão. Agora, por que o sistema internacional leva em consideração a massa como grandeza fundamental e não a força? Por causa da questão de que o efeito da gravidade, da aceleração da gravidade sobre uma massa, faz com que a força-peso mude de acordo com a aceleração da gravidade. Então, como eu teria uma grandeza dita fundamental se ela varia de acordo com o local? Entenderam? É uma fundamentação importante isso.
Qual a consequência prática para a engenharia química? Tem uma consequência prática significativa, porque vai acontecer que em determinado tipo de área de trabalho, nós vamos trabalhar muito com grandezas inglesas, do sistema americano de engenharia. Acabou de faltar luz de novo, né? Bom, então o que, que eu vou ter? Voltou a luz, né? O que, que vai ter? O que, que eu vou ter? Eu vou ter necessariamente que tomar cuidado, porque nós vamos ter uma necessidade de algumas equações de usar um fator de conversão, tá certo? Um fator de conversão, que é esse 32 aqui, 32,174 pés por segundo quadrado, que é a aceleração da gravidade no sistema americano de engenharia, tá certo? Que ele é um sistema FLT, como eu tinha dito, tá certo? Então, essa influência veio do fato de que na segunda lei de Newton, né, como eu sei que força é massa vezes aceleração, como no sistema americano tem que haver um valor numérico da massa e da força iguais, então uma libra-massa equivale a uma libra-força, tá? O que, que acaba acontecendo? Né? Nós temos o chamado GC para que a lei da gravitação, desculpa, lei de gravitação nenhuma, a lei de Newton, segunda lei de Newton, para que a segunda lei de Newton funcione. Então eu tenho que um F, um C, que é o fator de conversão, o M da massa e o A da minha equação comum, da minha fórmula comum da segunda lei. Então o que, que eu tenho? Eu tenho necessariamente para o sistema americano uma modificaçãozinha. Como a gente não aprende assim, a gente aprende desse jeito aqui, tá certo? Para nós, o C vale 1. Por quê? Porque a gente coloca direto aqui a aceleração da gravidade, tá certo? Os nossos 9,8 metros por segundo ao quadrado, e vai dar aqui, 1 quilograma vai ter 9,8 newtons de peso, tá certo? Agora, para o sistema americano, não. Então, em algumas equações de algumas partes da engenharia química, vai aparecer um 32,174 com o intuito de homogeneizar sistemas FLT para MLT, MLT para FLT e vice-versa. Então, liguem isso. Por enquanto, isso aqui não é tão fundamental, mas para o futuro vai ser muito importante. Em que disciplinas? Fenômenos de transporte, operações unitárias e assim por diante. Bom, vamos fazer um exercício, né? 100 libras de água, 100 libras de água, passam por uma tubulação a uma velocidade de 10 pés por segundo. Qual a energia cinética dessa água nas unidades do Sistema Internacional e em pés vezes libra-força? Né? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho um subsídio, que a energia cinética é dada por meio de mv ao quadrado. Então, observem, a massa de água é 100 libras. A velocidade é 10 pés por segundo. Né? Então, eu tenho que, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, né? Meio de mv ao quadrado, que vai ser igual a meio vezes 100 libras massa, vezes 10 pés por segundo elevado ao quadrado. Se eu fizer assim, simplesmente esse resultado vai me dar 50 libramassas vezes pé, não é 50, é 10 vezes 100 é 1.000, 500 libramassa vezes pé quadrado sobre segundo quadrado. Né? Então, isso aqui vai me dar, não é nem 100 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 100, 10.000, 10.000 dividido por 2, 5.000. 5.000, agora eu fiz certa conta, 5.000 libramassas vezes pé quadrado por segundo quadrado. Né? O que o problema pede?
Ele não pede em libra-massa vezes pé quadrado. Ele pede em pé vezes libra-força. Mas, para o sistema inglês, não há distinção entre libra-massa e libra-força. Então, o resultado é direto. 5.000 libra-forças vezes pé quadrado por segundo ao quadrado para o sistema inglês, para o sistema americano de engenharia. Então, aqui não é problema. O problema é no sistema internacional, porque aí eu vou ter que transformar do sistema americano de engenharia para o sistema internacional. Então, eu vou ter aqui, são 5.000 libra-massa vezes pé quadrado por segundo ao quadrado, né? Vezes. Agora, qual unitário que eu preciso? Eu preciso transformar de libra-massa em quilograma. Então, o quilograma vai em cima, 1 quilograma vai no numerador, quilograma K minúsculo, tá certo? Esse é minúsculo, dividido por 453,6 vezes 10 na menos 3. Tá errado. Tá errado, não é isso. Vamos de novo, tá? Eu sei que 0,4536 quilogramas vale uma libra-massa. Vocês viram como é fácil a gente se atrapalhar, né? Então, 0,4536 quilogramas, que são 453,6 quilogramas, equivale a uma libra-massa. Então, esse libra-massa simplifica com esse libra-massa. Tá? Vezes, eu quero pé para metro. Então, eu vou precisar daquele unitário lá, que é os 30,48, né? Aqui, ó. 1 metro, cadê? Tá aqui, ó. 0,3048. 30,48 centímetros equivale a um pé. 30,48 centímetros equivale a um pé. Tá? Então, eu vou ter aqui o pé. Cadê o pé? O pé está lá embaixo. Pé. Então, um pé equivale a 0,3048 metros. Como é quadrado, eu uso duas frações. Vezes 0,3048 metros dividido por um pé. Então, esse pé e esse pé multiplicados dá o pé quadrado e ficou aqui em cima metro quadrado. Então, vai ficar quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado, que é a unidade derivada, né, que é o joule. Então, eu vou ter essa conta aqui. Vou fazer essa conta, vou pegar a calculadora. Vai ser os 5.000 vezes 0,4536, 0,3048 vezes 3048 vezes, o que dá 210, o que dá 210,7. Qual a unidade? Quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. Então, vou verificar se existe coerência dimensional. Quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. Olha lá, ó. Unidades de energia, tá certo? Então, o que eu tenho nas unidades derivadas? Nas unidades derivadas, eu tenho exatamente aqui, ó, quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, tá certo em termos de coerência dimensional. Tá? Bom, professor, eu tenho que fazer do seu jeito? Não. Não. Quer continuar fazendo regra de 3? Faz regra de 3, sem problema nenhum. Agora, esse tipo de raciocínio com unitários dimensionais vão ser muito úteis quando vocês estiverem fazendo outros tipos de cálculo na vida de vocês. E mais professores vão fazer desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Tenho certeza que muitos mais professores vão fazer desse jeito que eu estou fazendo. E aí o que vai acontecer? Vocês vão acabar sendo imbuídos de ter que fazer desse jeito, porque é a forma mais clara de expressar, em vez de encher uma folha de regra de 3. Tá certo?
Bom, 2. Vamos lá. No sistema americano de engenharia de unidades, a viscosidade pode ter como unidades libra-força vezes hora por pé quadrado, enquanto que no SI são quilogramas por metro vezes segundo. Converta uma viscosidade de 20 kg por metro vezes segundo em unidade do sistema americano de engenharia. Então agora eu tenho que me dar conta do que não basta eu passar de quilograma para libra-massa. Por quê? Porque como eu vou fazer uma transformação de um sistema MLT para um sistema FLT, vai ter que aparecer um 32,174, que é o fator de conversão. Por quê? Porque eu estou passando de um sistema MLT para um sistema FLT. Se deram conta onde que pega? Pega na viscosidade. Por isso que está associado a fenômeno de transporte. Tá certo? Então, olha só. Eu vou ter 20 quilogramas por metro vezes segundo. Tá? Aí, o que eu tenho? Vezes. Tá? Eu quero passar de quilograma para libra-força. Mas eu passo pela libra-massa, porque não se transforma quilograma em libra-força. Entenderam onde é que pega? Se transforma de quilograma para libra-massa. Então eu sei que eu tenho necessariamente para uma libra-massa 0,4536 quilogramas. E eu sei da segunda lei de Newton que para transformar em libra-massa por libra-força, eu uso o fator C, aquele da fórmula lá, que é esse C aqui, que vale 1 sobre 32,174, que a gente abrevia como GC. GC, tá certo? G de conversão, tá? O GC. Então, eu vou ter vezes, tá? 1 sobre 32,2, tá? Libra-força vezes segundo ao quadrado por libra-massa vezes pé. Então, o 32,2, 1 sobre 32,2 é libra-força, vezes segundo quadrado, dividido por libra-massa vezes pé. Libra-massa vezes pé. Então, quilograma simplifica com quilograma, libra-massa simplifica com libra-massa, apareceu a minha libra-força aqui, ó. Apareceu a minha libra-força. Tá? Agora está resolvido o problema. Né? O que acaba acontecendo? Olha só. Eu tenho segundo quadrado, tenho esse segundo quadrado com esse segundo simplifica com esse segundo. Ficou segundo. Ótimo. No problem. Tá? Aí eu tenho esse pé. Esse pé é do GC. Eu deixo ele lá. Esse metro, eu vou pegar, eu vou fazer 1 metro, na realidade, 0,3048 metros, equivale a um pé. Um pé. Então, esse metro simplifica com esse metro. Ficou um pé. Olha o pé aqui quadrado. Ó. Então, eu tenho o pé quadrado que ele me pediu. Só que lá em cima eu ainda tenho segundo. Tá vendo que aqui está em hora? Ó. Aqui está em hora. Então, eu vou passar esse segundo que sobrou, vezes. Eu sei que são 3.600 segundos para 1 hora. Então, esse segundo simplifica com esse segundo. O que sobrou? Sobrou. Aqui não ficou nada. Aqui não ficou nada. Aí ficou libra-força vezes hora dividido por pé quadrado. Libra-força vezes hora por pé quadrado. Tá certo? E as contas? A conta que eu vou fazer
é 20 vezes 1 vezes 1 vezes 0,3048 dividido por 0,4536 vezes 32,2 e deu. A vezes 3.600. Está aqui. Né? Então, agora eu vou pegar a calculadora e vou fazer 20,3048 vezes. Vou dividir por 4.536, por 32,2 e por 3.600. O que dá 1,16 vezes 10 dá menos 4 libra-força vezes hora por pé quadrado. Por que dá um número pequeno? Porque está em hora, expresso em hora. Tá certo? Por isso que dá um número pequeno. Tá? Esse é o exemplo 2. Resolvido 2. Uma coisa que eu tenho que sempre me dar conta é da questão da consistência dimensional. Consistência dimensional. O que é isso? Eu tenho que me dar conta que eu preciso saber as dimensões das grandezas. Então, eu tenho massa, m, eu tenho comprimento, L, eu tenho tempo, φ, ou θ, alguns livros vão usar θ, e temperatura T. Né? Então, por exemplo, qual é a dimensão da força? A força é uma unidade derivada nos sistemas MLT, como a gente já viu isso. E aí, o que a gente vai ter? Força para nós é massa vezes aceleração. A força, a massa expressa em quilogramas no sistema internacional, e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, as dimensões vão ser dimensão de massa vezes dimensão de comprimento dividido por dimensão de tempo ao quadrado. Dimensão de massa dividido vezes dimensão de massa vezes dimensão de comprimento dividido por dimensão de tempo ao quadrado. Tá? Aí o que vai acontecer? Quais são as unidades associadas à massa? Quilograma, grama, T, tom, ó. Eu deixei para explicar isso aqui depois, ó. Tá aqui a hora de explicar isso aqui. Isso aqui é importante. T é diferente de tom. Anotem isso mentalmente. T é diferente de tom. T vale 1.000 quilos. Unitário dimensional é esse. 1.000 quilos vale 1 tonelada. Agora, tom não é a abreviação de tonelada. Tom é o símbolo de tonelada inglesa. Então, essa aqui é a tonelada métrica. Essa aqui é a tonelada inglesa. A tonelada inglesa são 2.000 libra-massa. Então, um tom vale 2.000 libras-massa. Ou 2.000 libra-massas vale 1 tom. Por que dá diferença? Dá diferença porque 2.000 libra-massa vezes 453,6 gramas não vai dar 1.000 quilos. Vai dar 900 e alguma coisa. Entenderam o que tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado com isso. Então, quando a gente pega um número da internet e diz lá 10.000 tons, são 10.000 toneladas inglesas. São 10.000 vezes 2.000 libra-massa. Não é a mesma coisa que a tonelada métrica. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Comprimento. Né? Comprimento, eu tenho metro, centímetro, milímetro, quilômetro, pé, polegada e assim por diante. Tempo. Hora, minuto, segundo, dia, ano, etc. Temperatura. Já enfrentei parte desse problema com vocês. Grau Celsius, Kelvin, absoluta, Rankine e Fahrenheit. Grau Rankine, grau Fahrenheit. Então, aqui qual é a simbologia que está sendo usada pela fonte? Eu só não coloco a bolinha de relativo no Kelvin, a escala absoluta do sistema internacional. Então, eu tenho temperatura relativa em Celsius, temperatura relativa em Rankine, temperatura relativa em Fahrenheit. Não se chama mais centígrados. Esqueçam graus centígrados. Não existe mais. É escala Celsius, em homenagem a Celsius. Né? Bom,
que vai acontecer? Se a gente pegar essa tabela e observar os sistemas de unidades mais comuns, nós vamos ter as grandezas, as definições, as dimensões para o sistema internacional, para o sistema força, sistema pé, pounds e seconds, feet, pounds e seconds. O antigo sistema CGS, centímetro, grama, segundo, que não se usa mais. O antigo sistema internacional chamado MKS, metro, quilograma, segundo, tá certo? O sistema FPS, que é um sistema, também um sistema baseado no sistema FLT. Então aqui eu tenho MLT, aqui eu tenho MLT, aqui eu tenho FLT, aqui eu tenho MLT e aqui eu tenho FLT. Então observe que a salada de fruta de unidades está completa aqui, tá bom? A ponto da gente ter edições de livros de engenharia que são escritos totalmente num sistema internacional ou no sistema inglês. O livro de mecânica, tanto o livro de mecânica 1 quanto mecânica 2, o livro de estática, que é mecânica 1, e o livro de dinâmica, que é mecânica 2, um dos livros mais famosos, que antigamente era escrito pelos autores Beer e Johnston, os dois autores tinham duas versões. Esse livro, de dois autores, tinha duas versões, a versão no sistema internacional e a versão no sistema inglês. Tá? Então vamos fazer um exercício. A pressão exercida por um fluido pode ser obtida por pressão igual a ρgh, devido a uma altura de coluna de líquido. Né? Então isso aqui está associado ao teorema de Stevens. Né? Ou também definida como sendo força por área. Né? Essas duas equações possuem consistência dimensional. Então aqui a resposta não é uma resposta numérica. Né? Então observem, pressão, que dimensionalmente ela é definida como sendo, né? Como sendo força por unidade de área, vai ser Newton por metro quadrado. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado por metro quadrado. Então isso aqui é da segunda lei de Newton. Né? A partir da primeira, pressão pelo teorema de Stevens, ρ, g, h igual quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes metro. Ou seja, quilograma por metro quadrado, vezes metro quadrado sobre metro cúbico por segundo ao quadrado. Então, eu teria quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Aqui, ó, quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Mesma unidade de pressão. Então, observem, existe uma coerência dimensional? Sim, existe. Né? Essas duas expressões de pressão são a mesma pressão, óbvio, a mesma grandeza. Elas têm grandeza de massa dividida por distância vezes tempo ao quadrado. Ou seja, naquela simbologia que eu mostrei antes, m sobre L vezes θ ou φ ao quadrado. Então, elas têm coerência dimensional, sim. Né? Vocês podem ver que eu estou gravando esse pedaço sem luz de novo. Né? Vamos adiante. Qual a dimensão do número de Reynolds? Óbvio, como eu já conheço o número de Reynolds, eu sei qual é a dimensão. Então não vou adiantar, tá certo? O número de Reynolds ele é definido como sendo o diâmetro vezes a velocidade, vezes aqui diz densidade, mas o correto seria chamar de massa específica. Massa específica. Dividido pela viscosidade, ou seja, gramas por centímetro vezes segundo. Né? Então vamos lá. Número de Reynolds. Diâmetro. Diâmetro é uma distância, metros. Velocidade, metro por segundo. Vezes. Massa específica, quilograma por metro cúbico.
dividido por viscosidade. Quilogramas por metro vezes segundo. Quilograma por metro vezes segundo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que metro vezes metro, metro quadrado. Metro quadrado com metro cúbico. Esses dois simplificam e sobra um metro aqui. Então, observe que lá no numerador deu quilograma por metro vezes segundo. E embaixo eu tenho quilograma, embaixo que eu digo é denominador, quilograma por metro vezes segundo. Então, o número de Reynolds, ele é um adimensional. Ele é para ser um adimensional. Ele é um dos muitos adimensionais que nós usamos em engenharia. Tá certo? Então, o número de Reynolds ele é definido como sendo um adimensional. O número de Reynolds, vocês vão aprender FT, final de transporte, serve para caracterizar o tipo de escoamento. Então, pela faixa do Reynolds, a gente sabe se o escoamento é laminar, se ele é transitório ou se ele é turbulento. Vocês vão aprender isso em FT. Então, eu já sabia de antemão, né, por causa do conhecimento de FT, que o número de Reynolds é uma dimensional e tinha que dar, né, a dimensional, como deu. Tá certo? Vamos adiante. Terceiro. Explique se a seguinte equação para a vazão através de um vertedouro retangular tem a consistência dimensional, que é a equação de Francis modificada. Então, o que é um vertedouro? Bom, é comum quando a gente tem escoamento em dutos, em canais, né? Escoamento em canais abertos, nós temos formas de medir vazão a partir do comportamento do escoamento através de vertedouros. Né? Então, só para vocês terem um conhecimento a respeito de como é a construção desse vertedouro, a gente tem um canal, nós vamos ter um obstáculo, tá certo? E aí esse canal vai ter uma determinada quantidade de líquido aqui, tá certo? E aí esse líquido vai verter a partir de um vertedouro, tá certo? Então eu tenho um escoamento nesse sentido, o escoamento de líquido, no caso água, ocorre nesse sentido. Então isso é a vista lateral, tá? Vista lateral. Se eu fizer uma vista frontal, o que eu vou ver? Eu vou ver o canal e eu vou ver o vertedouro. E aqui, isso aqui, né, é uma área que é uma área onde não tem escoamento, tá certo? Aqui é onde ocorre o escoamento. Então aqui a gente tem escoamento, tá? Então é o vertedouro de formato retangular, tá certo? Que é o que eu colocado no problema. Então a questão é se ela tem uma consistência dimensional. Então vamos pensar, a vazão é em pé cúbico por segundo. Então, pé cúbico por segundo tem que ser igual a essa constante, 0,415, que multiplica. Aqui o L vai estar em pés, menos 0,2 vezes uma altura que vai estar em pés, que multiplica uma altura, essa altura aqui, H0, vai estar em pés, elevado a 1,5, vezes raiz quadrada, né? No caso, 2 vezes a aceleração da gravidade no sistema inglês, o sistema inglês, o G é 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter pés por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? Eu vou ter pé menos pé dá pé. Pé vezes pé, não e meio, dá pé ao quadrado. Então, aqui, isso tudo aqui vai dar pé ao quadrado. Né? Vai dar pé ao quadrado? Não, porque pé menos pé dá pé, né? Aqui dá pé, pé na 2,5. Então, eu vou ter pé na 1 vezes pé na 1,5 dá pé na 2,5. Pé na 2,5 vezes pé aqui elevado a meio, 0,5, sobre raiz quadrada de s ao quadrado. Raiz quadrada de s ao quadrado vai dar raiz quadrada de s ao quadrado vai dar s. Então, eu vou ter pé na 2,5 vezes pé na meio, 2,5 mais meio, dá pé ao cúbico. Então, eu vou ter pé cúbico sobre s. Ou seja, eu tenho uma consistência dimensional, sim. Tá? Então, existe a consistência
dimensional. Próximo. Essa equação é uma equação de gás, tá certo? Então, a equação abaixo representa o comportamento de um gás, tá certo? E é chamada de equação de Van der Waals. Equação de Van der Waals. Considere as informações ao lado da equação. Qual será a unidade do R? Então, esse R aqui, né? Eu preciso saber quais as unidades desse R. Então, observem, as unidades do A e do B não são colocadas. Mas, como eu tenho aqui um parênteses e como eu só posso somar bananas com bananas, a unidade de pressão vai ser em atmosfera. Então, A sobre V ao quadrado tem que ser em atmosfera. Então, se A sobre V ao quadrado tem que ser em atmosferas, e eu sei que o volume é dado em centímetros cúbicos, qual é a unidade do A? A unidade do A vai ser em atmosfera vezes centímetro cúbico elevado ao quadrado. Essa é a unidade do A. Para quê? Para que quando eu substituo A nessa expressão aqui, eu tenha atmosfera vezes centímetro cúbico ao quadrado por centímetro cúbico ao quadrado de atmosfera. Então, essa é a unidade do A. Eu já descobri a unidade do A. Por isso que a unidade do A não é dada, porque a partir da análise da equação eu descubro qual é a unidade do A. A unidade do B. Como eu tenho V menos B, se eu tenho V menos B e o V é em centímetros cúbicos, eu só posso subtrair bananas de bananas. Então, eu vou ter centímetro cúbico menos centímetro cúbico. Logo, a unidade do B é dada em centímetros cúbicos. Então, qual vai ser a unidade do R? Bom, a unidade do R vai ser o P em atmosfera, mais aqui, isso aqui tem que dar atmosfera, vai dar atmosfera, que multiplica V, que é centímetro cúbico, menos centímetro cúbico, que é igual ao R, que eu não sei, vezes Kelvin. Então, atmosfera mais atmosfera, unidade de atmosfera. Vezes centímetro cúbico menos centímetro cúbico, dá centímetro cúbico. Dividido por Kelvin. Essa é a unidade desse R aqui. Então, esse R posto desse jeito, com esse volume colocado desse jeito, tá certo? Ele está em atmosfera vezes centímetro cúbico por Kelvin. Esse Kelvin aqui é maiúsculo, tá? Porque é o Kelvin da temperatura, tá? É o K maiúsculo, tá? O R, a gente sabe que é a constante dos gases. E essa é uma equação de gás real. Então, vocês vão aprender em engenharia que existe a equação do gás ideal. Vocês estão acostumados com a equação do gás ideal, com a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. E nós vamos aprender, no futuro, vocês vão aprender novas equações de gás, que são essas equações de gás que não se comportam como gás ideal. Tá certo? Então, nessa definição de equação, existem considerações a respeito do volume ocupado pelas moléculas e da força intermolecular entre as moléculas. Por isso que essa equação é uma equação diferenciada, e por isso que essa é chamada equação de Van der Waals. É uma das primeiras equações de gás ideal que a gente aprende. Agora, a respeito do R, vamos ver. Se eu usar a equação de Clapeyron, que eu sei que PV é igual a nRT, qual seria a unidade do R? Bom, pressão. Vamos parar para pensar no sistema internacional. Sistema internacional de unidades. Eu teria pressão, Pascal. Volume, metro cúbico. Quantidade de matéria, mol. Temperatura, Kelvin. Então, a unidade do R, enquanto constante de gás ideal, no sistema internacional, seria Pascal vezes metro cúbico sobre mol vezes Kelvin. Ok? Observem, pressão da derivada. Metro cúbico é a unidade derivada. Mol é a unidade fundamental e Kelvin, unidade fundamental. Então, eu tenho duas unidades derivadas no numerador. Então, eu vou trabalhar com essas unidades. O que eu observo? Pascal.
Pascal não é Newton por metro quadrado? É, então eu vou ter Newton por metro quadrado vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Esse metro quadrado simplifica com metro cúbico, sobra metro. Newton vezes metro é joule. 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 Dividido por mol vezes Kelvin. Então, todo mundo que fez engenharia química sabe que o R em joule por mol Kelvin vale 8,314 joule por mol Kelvin. Então, aquele valor que vocês decoram lá de 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, vou repetir, aquele valor que vocês decoram de 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin equivale às mesmas 8,314 joule por mol Kelvin. Tá certo? Legal isso, né? A gente saber que existe essa intercambiabilidade, né? Vamos adiante. O medidor de placa de orifício, então o medidor de vazão, é usado para medir a vazão em tubulações. As vazões estão relacionadas com a queda de pressão por uma equação. Então, a velocidade do fluido, que é U, aqui está sendo chamado de U, velocidade do fluido, é igual a uma constante, que é a constante de proporcionalidade, vezes raiz quadrada do ΔP, que é a queda de pressão, dividido pela massa específica do fluido. Qual a unidade do C no sistema SI? Então é só isolar. O U vai ser metro por segundo, vezes, passando essa fração multiplicando para o lado de lá, tá certo? Invertida. O que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de ΔP. ΔP, que é a variação de pressão em Pascal, dividido por quilograma por metro cúbico. Isso aqui vai ser metro por segundo vezes. Eu mantenho o numerador, inverto o denominador, tá certo? Para executar essa operação e multiplico. Então vai ficar quilograma elevado a meio vezes metro cúbico elevado na meio sobre Pascal elevado na meio, porque a raiz quadrada é elevada a meio. Então, eu tenho a unidade C, né? C nessa unidade aqui para manter a consistência dimensional. Tá certo? Daria para simplificar mais alguma coisa? Daria, né? Por quê? Porque aqui eu teria 3 meios, né? Então eu teria 5 meios. Então seria quilograma na meio, vezes metros nas 5 meios, sobre segundo vezes Pascal elevado a meio. Isso é a unidade do C. Para a gente ver o nível de complexidade que a gente pode ter uma simples constante de proporcionalidade de uma equação para a medição de vazão a partir de uma placa de orifício, tá? Essa medição por placa de orifício é muito usada na indústria, tá certo? A gente vai ver isso em controle e automação de processos químicos, a disciplina que por acaso eu ministro aula, tá certo? Por fim, essa aula ficou uma aula extremamente longa e difícil de fazer, porque eu gravei ao longo desse domingo, né? E foi um domingo que a gente teve muita oscilação de energia elétrica, tá certo? Qualquer dúvida, a gente pode tirar ela no nosso encontro síncrono, ou vocês me encontrarem, né, no e-mail renatodutrapereira@gmail.com. Tá certo? Eu agradeço muito quem me acompanhou até aqui, tá certo? Peço perdão por a aula longa, mas esse é um assunto que é um assunto bem interessante e é um assunto muito importante para o desenvolvimento inteiro do trabalho de formação de novos engenheiros. Muito obrigado, um abraço e fiquem bem.